Hoje eu quero falar com você a respeito de ira, de raiva. A gente vem falando sobre sentimentos que nos aprisionam, né? E coisas que sentimentos e emoções que a gente precisa de se libertar, né? E a gente precisa entender um pouquinho sobre como é que a gente pode administrar. Então, a Bíblia fala muito de domínio próprio, né? E a gente precisa conhecer um pouquinho mais para a gente conseguir dominar. E eu não sei se você já leu lá no livro de Filipenses, diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Aí fica muito interessante, porque se você não souber ler isso, entender isso, parece até que a Bíblia está incentivando você a irar de maneira alguma. A palavra de Deus só está dizendo para você que não adianta dizer para não irar, porque faz parte da nossa natureza. A palavra de Deus está dizendo que a gente não tem como evitar a ira, não tem como evitar a raiva, porque ela faz parte da nossa natureza humana. Mas ela tem um processo, né, do despertar do sentimento até o comportamento. Então, o sentir não é o erro, não é o pecado, porque você não tem domínio sobre o que surge dentro de você. Então, Deus não pode castigar a gente por uma coisa que a gente não tem controle. E o sentir é uma coisa que não tem controle, ele aparece. Mas do sentir até o agir é um processo que aí você pode ter controle sobre ele. Então, o que você vai fazer com a ira é que é o pecado. O comportamento é que é o problema. Existe um processo do sentir até o realizar, você fazer alguma coisa. É muito interessante o seguinte, que desde pequena a gente sente raiva, né? Desde criança a gente sente raiva. E eu conheço a história de uma professora que ela dava aula na escola dominical para criança. E um dia ela deu um assunto explicou a respeito dos 10 mandamentos e disse que ela faria um teste no domingo seguinte. E quem sempre começa a responder as perguntas é o filho do pastor. Filho de pastor sofre. Sofre porque tem que ser o exemplo, é cobrado demais, ele tem que ser o santo da história, e filho de pastor acaba passando muita raiva. E o Luizinho, filhinho do pastor, passava muita raiva porque era cobrado dele algo que não era cobrado dos outros. Mas aí a professora ensinou os 10 mandamentos, no domingo seguinte ela foi pedir para que as pessoas fazer o teste para ver quem sabia direitinho. E aí começou pelo Luizinho. Luizinho, é o seguinte, você estudou? Ele falou, claro, né, professora? Então me diga uma coisa, se eu falar para você pensar no seu pai e na sua mãe, qual é o mandamento que vem à sua mente? E ele disse, honrar pai e mãe, tia. E se eu pedir para você pensar no seu irmãozinho, qual o mandamento que vem à mente? Não matarás, tia. Então, criança sente raiva, qualquer um de nós sente raiva, e a gente só precisa administrar isso. O problema é que desde pequenininho, desde criança, a gente é obrigado a sufocar a raiva antes de saber o nome dela. Antes de detectar que aquilo é raiva, você tem que sufocar. Eu não sei quem aqui já ouviu a mãe falar com você quando seu irmão ou irmã briga com você, ou um coleguinha te irrita, o pai e a mãe falam assim, larga pra lá, filho, liga não, dá o brinquedo pra ele, não vão fazer confusão não, entra no ouvido e sai no outro. Ô, gente, isso irrita, porque quando entra no ouvido, até sair do outro ouvido, já fez um emaranhado dentro de você de sentimento. Então a gente precisa aprender a lidar com isso desde cedo. Como é que é esse processo do você começar a ter raiva até você agir? A coisa funciona muito rápido na mente da gente. Mas quando você é confrontado com uma coisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um julgamento a respeito daquilo. Então, algo tira você do sério, algo te irrita, te confronta, você faz um julgamento, você julga. Isso é um absurdo, isso é injusto, tá fazendo isso para me irritar. É muito rápido, mas você tem um julgamento na sua mente a respeito daquilo ali. Quando você julga que aquilo é um absurdo, que aquilo é injustiça, que aquilo é um descaso, que aquilo é uma afronta, quando você faz esse julgamento, começa a surgir dentro de você uma modificação no teu organismo. Aí o seu coração começa a acelerar,
Aí você começa a ficar com a boca seca, os seus músculos começam a ficar tenso, e isso é o preparo do seu corpo para reagir. É nessa reação que a gente peca. Então, o que a gente faz nesse processo? Eu vou te dar um exemplo comum. Vamos imaginar você aí, dona de casa, seu marido sai do banheiro, tomou o banho e fala pra você assim: amor, vou ali embaixo comprar um pãozinho rapidinho pra gente tomar um café. Ele desce pra tomar o café, pra comprar o pão, você entra no banheiro, que ele acabou de sair. Aí você olha pro banheiro, parece que o box não faz sentido, porque tem tanta água do lado de fora do box que você não entende como que ele conseguiu jogar tanta água do outro lado. E aí você vê aquele banheiro todo molhado, você vê a calça dele lá no banheiro, que ele só tirou as pernas dela assim, deixou ela do jeito que estava, e a toalha jogada no chão. Aí você começa a imaginar que aquilo é uma afronta, que aquilo é um descaso, que ele faz aquilo para te provocar. Aí você começa a julgar aquilo. Quando você começa a julgar, começa a vir dentro de você uma raiva muito grande. Quando seu marido chega com um pãozinho pro café, você já está a ponto de bater nele. Se você não administra isso que está acontecendo, você vai pegar o saco de pão e vai tampar na parede. E aí vai dar uma confusão danada. Então, o que a gente faz para evitar o pecado? O que a gente faz para evitar a reação que a gente tem? A gente começa mudando o início dela. O nosso pensamento gera sentimento e gera comportamento. Então, tudo começa com a mente. Você pensa, sente e age. É um processo. Aí a gente faz o quê? Primeira coisa que você tem que fazer é respirar fundo e contar, querido. Tem gente que fala para contar até 10. Eu acho que tem situação que tem que contar até 30. Porque se você não contar até 30, 10 não é suficiente. Então, você respira fundo, conta até 30. Olha para aquilo ali e começa a pensar: não, ele não fez para me afrontar. Ele é desmanzelado, ele não tem capricho, ele é distraído, ele pode ser um monte de coisa, mas não foi para me afrontar, não foi para me agredir, ele não tem raiva de mim para poder fazer isso. Quando você vai mudando o seu pensamento, quando você vai mudando o seu julgamento, você também muda o seu sentimento. Lógico, quando chega na ação, você já não vai agir daquela forma mais. Aí quando você começou a olhar para aquele banheiro molhado e você falou: meu marido não fez isso contra mim, porque não é contra você mesmo que teu marido faz isso, querido. Ele faz porque ele não pensa, entendeu? Ele não tá nem aí, ele não presta atenção, mas ele não fez para afrontar você. Aí quando você consegue administrar o que você tá pensando, quando ele chega com um pãozinho, você vai fazer o café, vai sentar, vai tomar um café. Como você já tá diferente, quando você já tá com outro sentimento, você vai poder dizer para ele: amor, da próxima vez que você tomar banho, faz um esforcinho para você não molhar o banheiro, que aí eu não tenho aquele trabalho todo. Pode ter certeza que isso vai funcionar melhor. Se você estourasse, uma agressão daqui, outra agressão de lá, outra agressão daqui, era 24 horas, ou até o dia seguinte, ou até uma semana de raiva. É muito importante a gente aprender a administrar o sentimento da gente, porque a gente evita uma série de confusão. Só que administrar, querido, não significa sufocar, certo? A gente vai ver aqui que administrar um sentimento não é implodir o sentimento dentro de você. Mas eu quero falar mais um pouquinho mais pra frente sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é você começar a julgar diferente. Só que, às vezes, você nem sabe o julgamento que você está fazendo. Porque a raiva vem que parece que você não pensou nada. Ela vem automaticamente. Então, a gente precisa pensar e tentar identificar qual é a causa daquela raiva. E, muitas vezes, essa causa, ela é desproporcional ao que está acontecendo. A raiva que você sente é desproporcional ao fato. Porque a raiz daquela raiva está no passado, não está no fato presente. Te dar um exemplo. Um rapaz uma vez falou para mim que toda vez que alguém pedia uma coisa para ele, ele ficava com muito ódio. E a primeira coisa que ele fazia é dizer não. Depois ele parava, pensava e dizia assim: mas gente, eu posso fazer. Por que eu disse não? Aí ele parava, pensava, raciocinava, depois ele ia lá, fazia aquilo que a pessoa pedia. Por quê? E ele me perguntou um dia: por que ele tem o ímpeto de dizer não para todo mundo que pede alguma coisa para ele, por causa da raiva que ele sente? E aí eu perguntei para ele olhar para dentro dele mesmo e pensar:
qual a primeira palavra que viesse na mente dele quando alguém pedia alguma coisa para ele. E automaticamente ele disse, a palavra que veio foi abuso. Quando ele era criança, ele era um menino tímido, pacato, indefeso, frágil. E os coleguinhas, todos que ele tinha, abusavam muito dele. Os coleguinhas provocavam ele não conseguia reagir, batiam nele, ele não conseguia se defender, abusavam dele de vários sentidos, inclusive ele foi abusado até sexualmente. Enfim, acontece que aquele sentimento, aquela sensação de fragilidade dele de pequeno, deixou ele com tanta raiva dele mesmo. Ele tinha raiva dos colegas, mas ele também tinha raiva dele, porque ele não conseguia agir. Então, aquela raiva ele trouxe com ele, e é como se ele estivesse dizendo dentro dele que ninguém ia abusar dele mais. E aí, o que acontecia? Toda vez que alguém pedia alguma coisa para ele, ele fazia aquilo que ele achava que ele tinha que ter feito antes. Não. Ele dizia não. Ele só conseguiu mudar o comportamento dele quando ele conseguiu identificar a fonte da raiva dele. Então, às vezes, a gente precisa entender que a fonte da raiva está lá no passado, está na nossa história de vida. E você, se você não identificar isso, você vai ficando com raiva de um monte de coisas hoje que não faz sentido nenhum, nem para você, nem para quem está perto de você. Outra coisa importante é a gente entender que a gente não pode sufocar a raiva. Quando você sufoca, você implode. Quando você não administra a raiva, você explode. As duas coisas vai fazer mal para você. Explodir vai te fazer mal e implodir também vai te fazer mal. E como é que a gente implode? Vou te dar um outro exemplo de uma outra pessoa que também a raiz da raiva dela estava no passado. Ela também essa foi uma jovem senhora que ela foi muito humilhada também quando criança, só que ao invés de reagir na defensiva, ela reagia encolhendo. Ela não conseguiu validar os sentimentos dela, quando ninguém validou os sentimentos dela quando ela era pequena. E aí o que ela fazia? Ela aprendeu ela cresceu tentando fazer tudo para agradar todo mundo e não aborrecer ninguém. Há pouco tempo aconteceu um fato com ela. Ela estava na porta do mercado e encontrou com o ex-marido dela. O carro dela estava arranhado. O ex-marido é muito controlador, uma pessoa bem grosseira. E encontrou com ela e foi tirar satisfação porque que o carro dela estava arranhado. Por que esse carro está arranhado? Ela teve uma raiva muito grande dele na hora, porque ele não tinha nada com isso. Era ex-marido dela, ele não tinha nada que tomar conta da vida dela. Só que mesmo assim, ela não conseguia colocar aquilo para fora. Ela não conseguia dizer. Ela ficou calada e com muita raiva dele e com raiva dela, porque ela não conseguiu falar. Ela chegava em casa, já chegava com dor de garganta. Toda vez que alguém afrontava ela e ela não conseguia responder, ela tinha dor de garganta, sensação de febre e o corpo ficava mole. Ela não conseguia, ela perdia energia. Quando você implode a sua raiva, você consome a energia do teu corpo. A raiva, ela precisa ser canalizada da forma certa, mas ela não pode implodir dentro de você, porque se ela implodir, querido, vai te fazer mal. Mas o que a gente faz então? A gente faz esse processo de identificar o que a gente está sentindo, aceitar o que está sentindo, reconhecer o que está sentindo e começar a examinar isso de uma outra maneira para a sua raiva ir aplacando. A gente tem que... Outra coisa que a gente tem que fazer é olhar para a raiva quando ela está começando, para que ela não ultrapasse o limite, o seu limite. Todos nós temos um limite para suportar a raiva. Exemplo, você está dentro de casa, teu filho começa a fazer um barulho que você está te irritando, ou começa a brincar com uma coisa que não era para mexer. Aí você grita com ele, larga isso aí, menino. Você fala naquele tom arrastado, o seu filho sabe que o seu limite não chegou, então ele não vai te atender. Aí ele vai continuar. Aí daqui a pouco você fala 2 vezes, eu pedi para largar isso. Aí você vai aumentando o tom da voz. Mas não chegou no limite, ele vai continuar. Depois que você falou 3 vezes, querido, você vai jogar alguma coisa no chão, você vai gritar, ou você vai pegar um chinelo e vai bater nele.
Porque você deixou a sua raiva passar do seu limite. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar a raiva na hora que ela está começando. Se seu filho está fazendo alguma coisa, ou qualquer pessoa fazendo alguma coisa que está te irritando, você vai, respira fundo, conta até 10, mas vai lá e tira a situação e resolve a situação. Tira alguma coisa da mão dele que está fazendo barulho, coloca ele para brincar em outro lugar, dentro do quarto. Faz alguma coisa para você sair da situação que está irritando você. Mas você tem que fazer isso na hora que a coisa está iniciando. Outra coisa que irrita a gente, e a gente às vezes não pega a coisa do início. Gente, tem pessoas que têm um problema chamado misofonia, e essa pessoa nem sabe. Talvez muitos aqui estejam passando por esse problema. Misofonia é uma síndrome de pessoas que têm audição hipersensível. Isso é uma questão neurológica, tá? Pessoas que têm uma audição muito sensível, ela se irrita muito com algum tipo de barulho. Por exemplo, alguém ficar mastigando perto de você. O barulho da pessoa mastigando te dá muita raiva. A pessoa morde uma fruta que faz um determinado barulho, te dá raiva. Aquele barulho repetitivo, alguém atrás de você, batendo o pé na sua cadeira, vai batendo o pé devagarinho assim, aquele movimento ali constante, isso vai irritando você, certo? Alguém que faz um barulho repetitivo com a boca, fica fazendo qualquer barulho repetitivo, isso irrita muito algumas pessoas. E você não para o processo no início, isso leva você à loucura. Tem pessoas que agem de uma forma totalmente fora do controle. Ela não tem domínio pelo que está fazendo. Então, alguém está falando assim, eu não sabia que existia isso. Isso chama misofonia, audição hipersensível. Eu conheço uma pessoa que ela tem esse problema e é muito sério. Ela se irrita muito com barulho. Ela tem o que chama de ouvido de músico. Como é que tem um ouvido perfeito, a audição perfeita, o ouvido muito sensível demais, mas tem um nome que eu esqueci agora. Bom, ela não suporta alguns barulhos. E uma vez ela estava fazendo prova e tinha uma menina atrás dela que comendo biscoito ou batata frita. Sabe esses pacotes que você, para enfiar a mão lá dentro, ele faz aquele barulho irritante, que eu acho que devia ser proibido embalagem que faz esse barulho? Eles fazem essa embalagem exatamente para que quando alguém pegar o biscoito, você ouve o barulho, você olha e você quer comer aquele biscoito também. Acontece que isso é uma covardia, porque esse barulho é irritante para algumas pessoas. Ela estava fazendo uma prova, a pessoa estava comendo atrás, enfiando a mão, fazendo aquela barulheira toda para pegar uma batata. Aí a menina dá creco, comendo aquela batata. Ela tentava concentrar na pergunta. Daí a pouco a menina enfiava a mão no pacote de novo, ela se irritava outra vez. Você sabe o que ela fez? É uma excelente aluna, uma pessoa super comprometida com o estudo. A raiva tomou conta dela de uma tal maneira que ela levantou, entregou a prova em branco e saiu, não disse nada para a professora. Nem explicação ela pôde dar. Ela saiu correndo antes que ela fizesse uma besteira. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque existem motivos para algumas pessoas serem mais sensíveis à raiva. Então, você tem que identificar. Você precisa conhecer você. O que tira você do sério? Algumas pessoas, alguns temperamentos, eles são mais propícios a ter raiva. Pessoas coléricas e pessoas sanguíneas, todo mundo tem raiva, tá? Todos os temperamentos têm raiva. O colérico e o sanguíneo, ele tende a explodir mais. O fleumático, ele é tolerante até a hora que, pum, ele vai estourar depois. O melancólico, ele vai implodir, fica até doente, porque ele não consegue jogar para fora. Quando joga, explode, que parece que é um temporal que está acontecendo. Se você conhece o seu temperamento e entende como você
age, você vai tomar algumas providências antes que você exploda e faça uma besteira, certo? Uma coisa boa pra gente fazer quando tá com raiva. Seu chefe te irritou, alguma pessoa, um amigo, qualquer pessoa irritou muito você. Escreve uma mensagem para essa pessoa. Escreve, mas escreve falando tudo. Joga todo o seu ódio naquele papel. Fala tudo o que você quer falar, não meça a palavra, desabafe. Depois que você escrever tudo, não mande para ele. Guarde o papel, certo? Ou guarde o e-mail. Não envia. Espera o outro dia. Quando chegar no outro dia, passou 24 horas, querido, ou 48 horas, dependendo do seu estado, você lê de novo aquela mensagem, você não vai querer mandar, entendeu? Porque aquilo ali passou, a raiva fez você falar coisa que você não queria falar. Então tem algumas coisas que são muito boas pra gente aplacar a raiva. Bota uma música que você gosta, pensa numa música que te acalma, pensa num versículo que te acalma, abre a Bíblia, conta até 10, entra para debaixo do chuveiro, sai de casa para dar uma volta. A gente tem que ter estratégias, porque impedir de sentir a raiva vai ser muito difícil você impedir. E se você tentar sufocar, ela vai sair por outras vias. Ou vai sair fisicamente, ou daqui a pouco, numa próxima oportunidade, basta a pessoa fazer uma coisinha de nada para você, que você vai explodir. Então, não convém sufocar e nem agir sem controle, senão a gente se arrepende depois. Sanguíneo tem o hábito de dizer assim, pensa assim, eu tenho que falar, porque se eu não falar eu vou explodir. Eu sou sanguíneo, querido, eu faço isso também. Olha, quantas vezes eu me arrependi de ter falado uma coisa, porque na hora da raiva você fala o que não deve. Se esperar passar, querido, você vai mudar o seu discurso. Então, aguenta firme. Eu sei que é difícil, para um sanguíneo é muito difícil. Aguenta firme. No dia seguinte, você vai pensar diferente. No livro de Provérbios 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você está irado, você fala uma palavra dura, você provoca a ira no outro, o outro fala outra palavra dura, provoca em você, aquilo vira um inferno. Quando a gente consegue respirar fundo e se alguém veio com uma palavra dura para você, você for com uma palavra mansa, você sabe frigideira, quando você tirou do fogo, você bota em cima da pia, quando tá um pouquinho molhada a pia, ela faz tsh, não é? Pois é, a palavra mansa, quando alguém tiver irado, não é você, mas é alguém tiver irado com você, se você conseguir ter uma palavra mansa para aquela pessoa, você aplaca a raiva dela. Uma vez eu tive essa experiência, eu estava numa cidade que eu não conhecia. E eu estava de carro e entrei numa rua contramão, não vi placa, se tinha placa eu não vi. Entrei na rua contramão, veio um carro de lá que virou a esquina e entrou. O cara ficou com um possesso de ódio, porque se ele não freasse rápido, ele podia bater, porque ele entrou muito rápido. Eu tava devagar, mas ele entrou muito rápido. Olha, ele deu uma freada brusca. Ele já freou abrindo a porta do carro e saindo. Ele tava igual dragão, soltando fumaça. Quando eu percebi a ira que ele saiu, eu abri a porta e saí rápido. Eu fiquei com medo dele entrar, pegar na janela ali, me bater, fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta e ir pra rua. Quando ele veio vindo, eu já fui na direção dele falando assim, meu senhor, me perdoa, assustei o senhor, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Se é contramão, eu não vi a placa, por favor, o senhor pode me perdoar? Olha, eu fui pedindo perdão e ele veio. Cada pedido de perdão que eu dava, cada passo que eu dava, o ombro dele ia caindo, 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 caindo. Quando ele chegou perto de mim, ele estava mansinho igual um cordeiro. Aí eu falei assim, me perdoa, devia ter uma placa, mas eu não vi, eu não sou da cidade. Aí ele falou assim, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero ir para o centro. Aí ele falou assim, me acompanha que eu te levo. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus, o senhor vai para lá também. Ele falou assim, não, não vou para lá não, vou para outro lado, mas eu vou te levar até onde você quer ir. Pronto, o cara que queria me bater, me levou, mudou a rota dele para me levar para onde eu queria, onde eu precisava ir. A palavra branda, ela consegue aplacar a ira. Outra coisa, querido,
A gente precisa, pro bem da gente, aprender a perdoar. Jesus estava sendo crucificado e ele falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí a gente pode falar assim, mas eu não sou Deus, né? Eu sou humana. Jesus é que falou isso. Eu não tenho condição de falar isso. Tem sim, porque Estevão não era Deus. E Estevão também estava sendo apedrejado e ele falou assim, Deus, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo. Ele disse as mesmas coisas que Jesus falou. E olha, a capacidade de perdoar também aplaca a ira da gente. E quando a gente consegue fazer isso, o bem-estar é enorme para nós. Porque a raiva e a ira, ela acaba com a gente que está sentindo. Você pode pensar que a sua raiva vai destruir o outro. Não, ela destrói a gente. É a gente que fica mal. E quando você consegue fazer aquilo que Deus manda, o Espírito Santo parece que vai lá e joga um bálsamo em você. E outra coisa que Deus fala pra gente fazer é orar para os inimigos. Gente, eu sei pessoas irritadas o quanto isso é difícil, orar para o inimigo. Semana passada eu tive uma experiência. Tem uma pessoa na internet, rede social é um negócio que irrita a gente muito, né? Eu não sei se irrita você, a mim profundamente às vezes. Então, na rede social, as pessoas, elas não se conformam simplesmente de colocar as ideias dela. Ela tem que confrontar a sua e ficam iradas porque você pensa diferente. Não consegue ter tolerância. Elas querem tolerância, mas elas não são tolerantes. E às vezes eu coloco algumas mensagens e uma pessoa começou a me confrontar. Eu comecei a ficar com muita raiva. Para evitar a raiva, eu parei de ler e comecei a deletar. Quando era a pessoa que estava ali me confrontando, eu ia lá e excluía a mensagem. Fui excluindo. Aí, para evitar a minha raiva. Só que um dia, a frase era muito curta, só de eu olhar eu já li. E a frase era, cala a sua boca. O cara mandou calar a boca, gente. É muita petulância uma pessoa falar com você numa rede social isso. Eu acho isso um cúmulo do absurdo. O cara falou isso, cala a sua boca. Na hora eu falei assim, gente, mas isso é afronta demais. Eu fiquei com muita raiva na hora. Mas olha, eu senti um negócio diferente de Deus. Eu senti, ora por esse cara. Na mesma hora, eu ajoelhei e comecei a orar por ele. Eu falei, Senhor, entra no coração desse homem. E comecei a falar. Eu comecei a declarar um monte de bênção para a vida dele. E olha, gente, sabe o que aconteceu comigo? Eu não sei se esse cara vai receber minha oração. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus pode ir lá no coração dele e atender minha oração e fazer alguma coisa por ele. Deus pode, eu creio nisso, por isso que eu orei. Mas eu experimentei uma coisa muito incrível. Quando você ora para um inimigo seu, para quem está te fazendo raiva, você melhora. O outro pode até não ter o efeito da sua oração, mas a oração faz efeito para você. E eu melhorei. Eu passei a ter menos raiva da pessoa. E eu comecei a entender, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que, sei lá, deve ter algum problema e precisa jogar pedra em alguém. Enfim, a gente começa a ver a coisa completamente diferente. Então, amado, o versículo que eu comecei a ler, lá no início, era Efésios 4:26. E ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Então, olha o processo todo, né? A gente até ira, mas você muda o seu jeito de pensar sobre aquilo, muda o seu julgamento, porque vai aplacar o seu sentimento, e aí você vai agir de uma maneira diferente. E não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não acumule, não fica ruminando aquilo. Porque se você começa a falar muito com você, isso é um absurdo, isso não podia acontecer, essa pessoa foi injusta comigo, isso é... E você começa a fazer aquele julgamento, o seu coração começa a pegar fogo, os seus músculos começam a ficar todos tensos, daqui a pouquinho você está cheio de dor no corpo. Então, não deixe o sol se pôr, você resolve a sua ira antes que o dia passe. E não deis lugar ao diabo, porque quando você
alimenta a sua ira, pode ter certeza, Satanás deve gostar muito, porque é aquilo ali que ele quer colocar, plantar dentro da gente. Então, ele pode não produzir aquilo, mas ele vai dar um jeitinho de intensificar aquilo. Então, a gente fica dando espaço para o inimigo entrar, porque ele só entra quando ele vê uma brecha. Ele não entra onde a gente é forte, né? Ele só atua na fraqueza da gente. Mas se você se fortalece, você vai fechando os seus muros. De todos esses sentimentos que a gente vem falando aqui, a gente está fechando os muros, certo? Se a gente trabalhar cada um deles, a gente vai fechando nossos muros e aí não tem brecha para o inimigo atuar e fazer um emaranhado com o nosso emocional. Porque o nosso emocional, a nossa mente, quem tem que mandar é a gente. Pense em algumas estratégias para a hora que você estiver irado. Pensa no que você pode fazer para amenizar, para ser bênção para você. Não é simplesmente para você sufocar, é para você aplacar isso e ela dissolver. Porque sufocar vai te fazer mal, é engolir um veneno. Não. É você entender o que a pessoa fez. Talvez não seja uma pessoa totalmente desequilibrada, ou às vezes é alguém da sua casa, seu marido, seu filho. Entenda, não é pessoal, não fez contra você. Porque às vezes dentro de casa a gente acha que a pessoa fez contra a gente. Não fez, querido. Fez porque é assim, fez porque é o jeito da pessoa. Mas não tem a ver, não foi direto para te magoar, te ferir. Ok? Conheça você mesma. Entenda como que as coisas tiram você do sério. Impeça que ela se desenvolva. Pegue a coisa bem do início e resolva antes que ultrapasse o limite. Porque se ultrapassar o limite, o que vai acontecer é que você não vai ter controle depois. Aí a tragédia vai ser grande, o prejuízo vai ser enorme.